Na Band FM, quem ama não esquece. A gente nunca sabe quais serão as surpresas que a vida vai trazer pra gente. Às vezes são boas, às vezes são ruins demais. Mas o que eu sei é que nós temos que estar preparados para todas elas, para encarar tudo com força, com coragem. Só assim, pra gente não desabar. Quando eu conheci o Luiz, eu ainda era jovem. Tinha o sonho de encontrar um grande amor de verdade. No começo ele se interessou por mim, muito mais do que eu me interessei por ele, para ser bem sincera. Mas aí, aos poucos, ele foi me conquistando e, com o jeitinho dele, fez com que eu me apaixonasse perdidamente. Nós namoramos por alguns anos, noivamos, casamos. Tudo bonitinho, sabe? Tudo como manda o figurino. Depois tivemos a nossa filha, a Laura, que se tornou o amor das nossas vidas. Infelizmente, a Laura... ela teve diversos probleminhas quando era criança e nós chegamos a passar por momentos bem difíceis, bem assustadores. Sentimos o medo, sabe, de perder a nossa filha. Mas graças a Deus ela era uma guerreirinha e uma a uma as batalhas foram sendo vencidas. Por conta de todos esses problemas que nós tivemos e do medo que nós sentimos de perder a Laura, a gente decidiu não ter mais nenhum filho e assim, a nossa menina acabou ficando com o posto de filha única e o Luiz ficou extremamente apegado a ela. Nossa, como ele mimava a nossa filha, meu Deus, tudo que ela queria, ele fazia. E apesar de eu achar que ele exagerava, eu até entendia. Depois daquele monte de problemas e sustos que tivemos, a nossa vida foi seguindo normalmente. Os anos passaram e a Laura foi crescendo, se tornando uma linda mulher, forte, sabe, independente. Quando ela tinha uns 20 e poucos anos, ela disse pra gente que estava pensando em sair de casa para morar sozinha. Precisa ver como é que o Luiz ficou. Imagina, foi a morte isso pra ele. Meu marido tinha muitas dificuldades em admitir que a nossa filha tinha crescido, que tinha que viver a própria vida, né? Ele ainda via a Laura como uma menininha. Aquela menina indefesa que precisava tanto da nossa ajuda, da nossa proteção. Ela é muito nova, Estela, muito nova. Ela não pode ir embora de casa assim. Para de bobagem, homem de Deus. Pelo amor de Deus, a nossa filha. Ela é uma mulher inteligente, trabalhadora. Eu não sei. Olha, não tá na hora ainda. Será que ela vai conseguir se virar sozinha? Eu sei que é difícil pra você, Luiz. Eu sei de verdade, mas olha, a gente cria os filhos pro mundo. Conversa mole. Eu crio minha filha pra ficar aqui, bem debaixo da minha asa. Para com isso. Porque por mim, ela ficaria aqui pra sempre. É o lugar dela aqui. Logo depois, a Laura ainda conheceu um rapaz e começou a namorar sério com ele. O Luiz, claro, tinha muito ciúme. Mas até ele admitia que a nossa filha tinha escolhido um bom homem. Meu genro era um homem trabalhador, respeitador, que principalmente amava muito a nossa filha, de verdade. A gente sabia que mais cedo ou mais tarde os dois iam acabar se casando. E se Deus quisesse, nos dariam netinhos lindos um dia. Até que um dia, do nada, o Luiz começou a ficar esquisito. Nessa época a gente já era mais velho, mas ele sempre tinha sido muito saudável. Por isso, quando os sinais começaram, a gente não deu tanta importância, nem achou que fosse realmente algo muito grave. Mas com o passar do tempo, começou a ser cada vez mais frequente. Tão frequente que a gente não teve mais como fingir que não estava vendo. O Luiz, ele estava começando a ter uns certos tipos de esquecimento. É isso. E a gente sabia muito bem o que aquilo poderia significar. A gente tinha medo de receber um diagnóstico assim, oficial, mas a gente já sabia. O Luiz sabia e ele estava com muito medo. E eu, apesar de fingir que estava bem calma, bem tranquila,
Eu estava apavorada por dentro, apavorada. Parecia que estava piorando muito e muito rápido. Cada vez que ele tinha mais sintomas, a gente não podia mais adiar, a gente tinha que procurar um médico rápido. Alguns exames e muitos dias depois, a gente teve a confirmação. Realmente, o Luiz estava com Alzheimer. Essa doença sem cura e tão cruel, tão sofrida, tão ingrata. Foi triste. Foi muito triste. A gente não podia e nem queria encarar como uma sentença de morte, mas a gente sabia que os anos dali para frente seriam muito diferentes. Estela, eu tô com muito medo, sabe? Medo de esquecer você, a Laura. Shhh, para, não pensa nisso, para com isso, olha, vai demorar muito. A gente não sabe como vai ser comigo. Pode demorar, mas também pode ser rápido demais, pode ser de uma hora para outra. Eu sei que eu não tô bem, eu sinto isso. Não fala uma coisa dessas, Luiz, pelo amor de Deus, nesse momento, vamos ter fé. Minha filha, Estela. O que tem sua filha? Como eu vou esquecer a minha filha? Eu ainda queria fazer tanta coisa junto dela. Entrar com ela na igreja, no dia do casamento dela, ver meus netos. Que droga, viu? Que droga de vida. Por que tinha que acontecer isso comigo? Aquela conversa acabou comigo. É tão triste você ver a pessoa que você ama sofrer e você não poder fazer nada. Eu não conseguia nem imaginar como o Luiz estava se sentindo, mas pensa você como deve ser triste, apavorante saber que uma hora ou outra você vai esquecer. Você vai esquecer todo mundo. As pessoas que você ama, a sua história. Você vai esquecer de você mesmo. Pensa que você vai se tornar uma pessoa dependente para absolutamente tudo. Ele que sempre tinha sido tão ativo. Com razão, meu marido, ele podia ficar arrasado e com razão. Eu tinha que ajudar de alguma forma, eu tinha que dar um pouco de alegria para ele, fazer alguma coisa, sabe? E eu sabia que eu não podia obrigar a Laura e muito menos o namorado dela a nada, mas eu tinha que pelo menos falar para minha filha desse desejo do pai dela de pelo menos estar no casamento da filha. A Laura, que era muito apegada ao pai, conversou com o namorado e eles até toparam na hora realizar aquele sonho do Luiz antes que ele não conseguisse mais acompanhar tudo conscientemente. A gente tentou organizar as coisas do casamento com uma rapidez fora do comum. Buffet, vestido, tudo que a minha filha tinha direito, né? Porque infelizmente, meu marido ia tendo cada vez mais sinais de piora. Só que apesar da nossa pressa, a gente não contava com uma coisa. Uma coisa que acabou estragando tudo que a gente já tinha planejado. A pandemia. Aquela loucura, aquele medo. Claro que todos os planos ficaram suspensos e não teria como acontecer casamento nenhum. Para piorar, aquela situação de isolamento social fez com que o Luiz piorasse numa velocidade absurda. Ele só ficava preso em casa comigo. Nem a Laura ia muito lá, porque a gente tinha medo que o Luiz pegasse o vírus, né? E se antes ele tinha um ou outro momento de esquecimento, naquela situação da pandemia, ele passou a viver quase sempre longe, distante, bem distante de nós. E eu estava perdendo meu marido muito rápido. Depois de um tempo, a pandemia deu uma melhoradinha, né? A Laura decidiu casar e isso foi às pressas. Não ia ser um baita de um casamento, uma festa enorme, mas teria igreja, véu, grinalda, a caminhada do Luiz com ela até o altar. Era uma corrida contra o tempo. Nós chegamos num ponto em que ele mal conseguia ter momentos de sanidade. Só que aí, naquelas poucas semanas de preparação para o casamento, o Luiz simplesmente chegou num nível
em que ele já não lembrava de nada, nada, nem de mim, nem da minha filha, nada. Só de alguns momentos raros lá do passado. Às vezes só da infância dele, dos pais. Meu marido ficava praticamente o tempo todo no mundo dele. Meu Luiz estava ali, mas ele já tinha me deixado. Durante os dias que antecederam o casamento, eu cheguei a pensar se eu deveria mesmo levar o Luiz. Ele não lembrava de nada, não saía de casa nunca. E eu achei que aquela bagunça não ia ser boa para ele. Mas a Laura disse que mesmo que ele não lembrasse ou não entendesse, ela fazia questão do pai, pelo menos por perto, no dia mais importante da vida dela. Mesmo que para ele, infelizmente, não significasse nada. Para ela significava. Para ela significava muito. Ela disse que não podia casar sem ter o Luiz presente e se ele não fosse, não ia ter casamento. Então, no dia, eu fui conversando com meu marido, mesmo que ele não me respondesse coisa alguma. Eu tentava dizer para ele ficar tranquilo. Sabe, eu tentava trazer ele para mim. Mesmo que há semanas ele não desse sinal algum de que se lembrava de mim, nem de nada. Eu lembro que esse dia, sabe, eu chorei tanto. Chorei muito. Eu queria tanto que tivesse dado tempo, tanto. Nossa vida estava muito difícil nos últimos anos. Cuidar do Luiz estava exigindo muito e não era fácil, né? Eu tinha que cuidar dele 24 horas por dia. Eu tinha que arrumar, eu tinha que dar banho. Até fralda ele já estava usando. Mas aquele ainda era o meu marido. Era o homem que eu amava, que eu tinha escolhido para viver o resto da vida. Na saúde e na doença. Eu tinha prometido e eu ia cumprir para sempre. Ficou combinado com a Laura que eu e o Luiz ficaríamos sentados lá no altar, sem entrar com ela e nem nada assim, para que ele não ficasse muito agitado. Fazia muito tempo que ele não saía de casa e eu tinha medo que, sei lá, ele pudesse ficar muito agitado com um tanto de pessoas. Apesar de não serem muitas pessoas, eram poucas, mas eu fiquei com medo. Eu não sabia e nem se deveria ter levado meu marido, para ser bem sincera. Mas a Laura queria tanto o pai por perto. Então a gente ia ficar sentadinho, bem quietinho, assistindo tudo lá da frente. Eu arrumei o Luiz, deixei ele bem bonito. Coloquei um terno nele, fiz a barba, arrumei o cabelinho dele com todo amor. E a gente ficou lá vendo a entrada dos padrinhos, o noivo entrando, a daminha de honra, coisa mais linda. E olha, eu estava emocionada por ser o casamento da minha filha. Eu estava emocionada por toda a situação. Mas o Luiz, ele estava olhando tudo sem demonstrar nenhum interesse. Ele não estava entendendo nada. Até que de repente começou a marcha nupcial. Tananã, tananã, e aí as portas da igreja se abriram para Laura entrar. Foi a primeira vez que eu vi uma noiva entrar na igreja sem olhar para o noivo dela. A minha filha estava linda, gente, linda. Mas ela chorava muito. Ela chorava e não tirava os olhos do pai dela. Olha, não teve uma pessoa que não tenha se emocionado naquela igreja, não tem. E de repente... A nossa menina, Estela. A nossa menina vai casar. Luiz, você tá aqui, você tá comigo, Luiz. A Laurinha. Olha como ela tá linda. A nossa filha, linda. Meu amor, só pode ser Deus. Isso só pode ser uma coisa de Deus. Estela, cuida dela, viu? Por favor. Claro, meu amor, é claro que eu vou cuidar, é claro. Eu sei que ela é uma mulher forte, mas ela sempre vai ser a nossa menininha. Cuida dela. E cuida de você também. Por favor, cuida de você. Eu não sei.
Não sei até onde ele realmente teve consciência do que estava acontecendo, mas eu vi que por alguns segundos ele entendeu. Ele voltou para mim, ele voltou para realizar o sonho dele de ver a filha se casando. E você não tem ideia o quanto eu agradeço a Deus todos os dias na minha vida por esse momento que foi único. Meu marido ainda está aqui comigo. Ele tá num estágio da doença que é bem triste. Os médicos dizem que evoluiu muito rápido nele, e apesar de saber que ele não gostaria de viver assim, eu sofro demais por saber que em breve ele pode não estar mais aqui. O ser humano é egoísta, né? A gente nunca quer deixar que a pessoa que a gente ama descanse. Mas sabe, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de ser a esposa do Luiz, por ter construído com ele uma família tão linda. E essa vida cheia de alegrias. E mais ainda, por ele ter permitido que o meu marido tivesse um momento de alegria no meio desse furacão todo. Enquanto ele estiver aqui, seja como for, eu vou amar e vou cuidar com todo o meu coração do meu Luiz.